Boa tarde, gente. E estamos aqui ao vivo. São 17 horas e 7 minutos. Comprometido, estou entrevistando aqui um cidadão da Palestina que vai falar um pouco sobre a sua terra, sobre a sua causa. E eu vou fazer algumas perguntas para ele. Eu vou pedir para ele se apresentar, depois eu vou fazer umas perguntas atuais e depois eu vou deixar ele contar a história do país dele e da luta do povo palestino. Boa tarde, Ziad. Boa tarde, boa tarde. Obrigado por essa oportunidade que você deu para mim para falar um pouquinho sobre a nossa luta contra o Estado de Israel, o sionista. Na verdade, eu nasci, foi criado no Iraque, mas nacionalidade palestina. A gente sempre, meus pais, meus avós, sempre coloca a pátria, sempre ensina a gente a amar a nossa terra natal, a nossa terra foi ocupada por esses sunistas. Aí a gente sempre fala de nossa terra. Porque a gente tem que falar bem de nossa terra, porque foi ocupada há muito tempo aí por esses israelenses. Muito bem. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Uhum. Bom, gente... Então, eu quero falar um pouquinho de Palestina mesmo. Eu não morei na Palestina, mas, claro, a gente sempre estudar, aprender todas as coisas sobre nossa terra. A Palestina, o primeiro povo que morou na Palestina, os árabes Canaã, chama esse nome antigo, que esses árabes que eles moraram na terra palestina. Eles moraram lá cerca de 636, entra nesse ano aí, até 1917. 30 anos ficou os cristãos. Esse tempo aí, estava todo mundo vivendo bem. Aí depois, quando caiu o Império Otomano, nesse ano mesmo aí, os palestinos estavam ocupando quase 86% da população de Palestina. Aí, os judeus, só 5%. Os cristãos são 14% da população na Palestina. Aí, os muçulmanos, cristãos, judeus estavam vendo muito bem naquele tempo aí. Até depois que saiu os Império Otomano, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, aí entrou os britânicos, os franceses, aquele acordo que o ministro de França satisfez para dar uma terra para o povo israelense. Na verdade, tinham 3 países para dar uma terra para eles. Era a Argentina, e, sei lá, o Uganda, o Quênia, uma africana, aí o Palestina. Por que eles escolheram o Palestina? Tem vários sentidos para ser a Palestina, porque a Palestina, fora de que eles dizem que era a terra que Deus prometeu para eles, isso não é verdade. Mas a Palestina, um lugar muito estratégico. A Palestina, ela é ligada aos 3 continentes: Ásia, Europa, África. Ela é o coração do Oriente Médio. Fora que ela
a Terra Santa, a maioria dos profetas que passaram por lá, o próprio nosso profeta Maomé, que Deus fez para com ele aí, ele subiu no céu, na Palestina. Aí, o Estado de Israel, que foi criado, ao início aí, foi criado um cara que chama Theodor Herzl. Ele é o primeiro cara que deu uma ideia para ocupar a Palestina. Aí começou imigrantes israelenses entrar na Palestina. Devagar aí, fazendo várias ameaças do povo palestino lá. E tem pouco gente que saiu na Palestina, claro. Eles terrorizar eles para sair naquela, para ocupar esses lugares deles. Por isso que a gente viu, entre 1931, já subiu a porcentagem dos israelenses na Palestina. Já ficou mais de 17%. Aí, naquele tempo já saiu um período imperial britânico. Aí, antes que ele saiu, ele começou a dividir a Palestina. Aí eles faziam uma reunião com a ONU para dividir a Palestina contra os judeus e os árabes. Mesmo assim, os judeus estavam muito pouco, ocupando a terra menos do que a população. Ainda continua 17% da terra, mas a maioria da população são palestinos árabes lá. Aí começaram muitos imigrantes, muita militar. Aí começaram os grupos da Haganah, vários grupos israelenses começaram a fazer massacres entre as cidades palestinas. Tem vários massacres famosos, tipo de cidades de Deir Yassin. Aí, no ano 80 começou também Sabra Chapela aí. Mas mesmo assim, desde aquele tempo aí, já quase 67 anos, a nossa luta contra os israelenses, o povo palestino não existiu. Mesmo que ele está lutando com a pedra, agora está lutando, inventando nova arma para ameaçar, terrorizar esse povo aí israelense, a faca. Porque o povo palestino ele não tem capacidade, não tem financeira para comprar o tanque de guerra, as armas aí para lutar. Mesmo assim, desde daqueles anos, no começo de criação do Estado de Israel, muitos ministros já morreram, o povo palestino continua na luta. Mesmo assim, esse também, o maldito Netanyahu, ele vai, daqui a pouco vai morrer, mas o povo palestino vai continuar na luta. Eu queria te fazer algumas perguntas sobre a atualidade. A primeira é que essas revoltas que ocorrem recentemente lá na Palestina está sendo chamada por alguns veículos de comunicação como a terceira intifada. Eu queria que você explicasse se é isso mesmo e o que é intifada, para o pessoal que não sabe. Então, a primeira intifada já começou em 1978. Foi a primeira intifada. Quando o povo ele não aguenta mais aí, sai a povo aí na rua para lutar contra o fazer uma rebelião contra
israelense. A segunda intifada, ele foi em 2001, quando os israelenses invadiu uma mesquita do Raqqa. Aí também entrou uma mesquita, o pessoal estava rezando lá, começou a tirar o pessoal, sem motivo, sem nada. Morreram mais de 150 pessoas aí numa mesquita. Esse terceiro intifada aí também, porque tem gente que próprios jornalistas árabes, na verdade, são financiados por Israel e está culpando os palestinos porque está matando os inocentes, esses israelenses. Na verdade, se a gente vai voltar para trás, esse povo israelense, eles vinham aí na terra de Palestina para culpar, para desmanchar esse povo palestino. Eles querem acabar com a raça de palestinos, acabar com a cultura deles, acabar com a língua deles, a língua árabe, o povo palestino. É o único povo que fala a língua certa. Porque cada país, tem 22 países árabes que falam a mesma língua, mas cada um tem um sotaque diferente. Mas o povo palestino, ele fala, a maioria, quase 80%, a língua dele é a língua árabe certa. Aí eles criticaram como os palestinos estão matando inocentes israelenses. Mas eles não são inocentes. Não. Eles vêm aí para ocupar nossa terra, para acabar com nossas raízes, acabar com nossa cultura. Não são inocentes. Não, eles estão ocupados. A gente tem que lutar por tudo os dias que a gente tem. Por isso, o intifada, significa intifada, é uma revelação do povo contra de uma situação que ele não aceita que os israelenses, o que está acontecendo lá. Todo mundo sabe que o Israel, ele tem todo o poder. Por que eles não criticaram? Eles estão matando muita gente aqui na Palestina, lá na Síria, mesma coisa. Ninguém fala nada. Por isso, significa que faz uma revelação de povo. Entendi. Outra coisa que eu queria perguntar é sobre a declaração polêmica do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ele fez uma declaração num congresso sionista culpando os palestinos pelo holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial. Você já deve ter ficado sabendo que ele chegou a dizer que o Hitler não ia matar eles, e o Hitler só matou porque um líder palestino disse para eles não expulsem judeus, porque se os judeus forem expulsos, eles vão voltar para a Palestina, então é melhor queimá-los. Então, eu queria saber sua opinião sobre essa declaração e o que você responderia para o primeiro-ministro de Israel, se você pudesse responder a ele. Então, a última declaração recente dele, o ministro de Israel, Netanyahu, na verdade, a declaração dele ele veio porque muitos refugiados sírios, palestinos, estão saindo onde? A maioria está saindo para a Alemanha. Tudo ligado com tudo. A gente tem que falar isso aí. Aí ele quer chamar a atenção do povo alemão, que a gente gosta de vocês, mesmo que vocês mataram muitos judeus, massacraram muitos judeus. Na verdade, o Hitler, que ele não vai ouvir um líder religioso para matar alguém, porque ele faz na cabeça que ele não precisa, ou muito menos um líder religioso, porque o líder religioso ele não vai falar, mata fulano, porque no nosso livrinho, o Corão, se você
matou alguém como se fosse você matou muita gente. Se você deixou alguém viver, como deixou toda a humanidade viva. Porque esse líder religioso nunca faria isso. Esse é uma desgraça dele aí. Aliás, o primeiro-ministro da Alemanha, Merkel, ele respondeu para ele, falou, ninguém está culpado por isso, o próprio Hitler, ele fez na cabeça dele. Não é um líder religioso, ele fica fazendo bobeira aí. Na verdade, não tem nada a ver com o líder religioso muçulmano aí, que morreu na Alemanha. Aliás, quem morreu na Alemanha, eu já li um texto aí sobre um cara aí que falou sobre quem morreu naquele lá, helicóptero desse, que falaram quase 70% quem morreu lá, mas tem idade quase 60%. Tipo, os idosos, eles que morreram lá, não são jovens, sabe? Eles são idosos, tipo, 60 anos, 70 anos, 80 anos, não são jovens que morreram naquele helicóptero dele aí. Aí isso é uma bobeira dele. Aí ninguém prestou atenção de conversa dele, porque ele fala assim, bobagem. Ah, tá. E uma outra coisa que eu queria perguntar para você é sobre a situação de Gaza. Em 2014 houve aquele massacre, né, aquele bombardeio indiscriminado que Israel fez contra a faixa de Gaza, destruindo escolas, hospitais, acampamentos de refugiados, igrejas, ou seja, destruindo alvos civis lá, matando muitas pessoas, inclusive crianças. Eu queria saber como está a situação lá, se é verdade que vocês estão proibidos de reconstruir as casas e se está tudo como se a guerra tivesse sido ontem, por exemplo. Na verdade, a situação lá na faixa de Gaza é muito ruim, muito ruim. Na verdade, não tem oportunidade de viver. Você já pensou o tamanho de Gaza aí? Quase, vamos falar, o menor estado aqui no Brasil, né? Até metade do estado, o menor estado do Brasil aí, vive quase 2 milhões de pessoas lá, na faixa de Gaza. Quando aconteceu o ataque lá em 2014, junho, julho, morreu muita gente. Ninguém praticou, ninguém falou nada. Parece que eles não. Na verdade, o povo palestino na faixa de Gaza está sofrendo de GM, falta de comida, falta de luz, falta de uma coisa básica de viver para continuar vivendo. Na verdade, tem muitos falar que eles vão voltar a construir o que foi derrubado pelos israelenses aí. A gente não ouviu nada. Ainda está alagado, a mesma coisa que como que hoje foi um atacado. Infelizmente, os próprios líderes árabes, infelizmente, que a gente vai falar sobre os próprios vizinhos, aí, vamos falar do Egito. Ele fechou a porta do Rafah para não receber os palestinos que foram atacados lá para se tratar no Egito. Esse é o líder novo aí, o Sisi. É um cara idiota, não sabe nada de nada.
Na verdade, coitado, o povo lá, ele está sofrendo coisas de humanidade. É muito coisa que está faltando lá, aí, o povo para assim, no fato de gás. Infelizmente não está vivendo bem, não. Mas eles ainda estão na luta e tá continuando, vivendo aí, o que pode fazer. Uhum. E você apoia a resistência armada da Palestina? Então, tem os dois partidos aí, o Fatah foi criado em 1965. Eu era do Fatah. Quando eu morava no Iraque, a gente participa os reuniões, de sair no Iraque, ele deu tipo, uma terra aí para a gente se treinar, porque naquele tempo a gente acredita. O próprio nosso líder aí que morreu, o Yasser Arafat, mesmo que tem gente que fala mal dele aí, ele roubou o dinheiro do povo palestino, ele não. Ele, tipo, ele fez o sangue do palestino, ele roubando o dinheiro das pessoas por causa do sangue. Então ele fica aí falando de gente, mas na verdade ele é um cara honesto, que foi o grande líder do povo palestino. Os dois partidos gostam desse líder aí, porque ele fez muito para a Palestina. Quando ele vinha no Iraque, ele viu várias coisas. A gente fez reuniões, a gente tenta conversa, ele faz manifestação também no Iraque. Sempre fala, a gente vai rezar na Palestina, a gente vai rezar no Jerusalém. Aí ele falou, a gente pega uma terra pequena, porque eles dão a faixa de Gaza muito tempo, que 2004, aí deu a faixa de Gaza. Aí ele falou, a gente pega pedaços pequenos, aí depois começar a crescer. É verdade. Começou revolução do povo palestino de novo contra esse povo israelense aí. Infelizmente que mataram esse líder, porque ele começou a trabalhar de voltar nessa terra palestina mesmo, inteira. Aquele que foi ocupado por Israel. Aí, sobre o partido de Hamas, sobre a minha opinião aí, qual povo, qual partido luta pela terra, pela dignidade, pela humanidade, a gente apoia. Seja do Fatah, seja do Hamas, seja do outro partido, que luta pela terra, pela dignidade, pela humanidade, pela Palestina mesmo. Não para falar, esse do Fatah, esse do Hamas, esse, sei lá, de outro partido, mas que luta aí, a gente apoia. A gente dá tudo apoio, tudo oportunidade de trabalhar junto com eles para desenvolver a nossa terra. Sim. E por que você acha que a ONU ela não faz nada assim, pela Palestina? Na verdade, o ONU foi criado por
próprios ingleses e franceses. O ONU, ele não trabalhou nada para a Palestina. Pelo contrário, ele parece que está estampado de olhos dele o que está acontecendo na Palestina, na Síria, em outros países árabes muçulmanos. O ONU não fez nada. Pelo contrário, ele não deu oportunidade para o povo palestino voltar na Palestina. Deixa o povo palestino ficar aí, pelo mundo inteiro. Porque se ele vai voltar, ele vai fazer uma ameaça para os israelenses que estão lá. Por isso que eles não ajudam o povo palestino, pelo contrário. Entendi. E como você acha assim que poderia ser resolvido a questão palestina? Você acha que daria para chegar num acordo de paz mesmo com assim, mesmo com todas as dificuldades, você acha que um dia, sei lá, pode chegar um primeiro-ministro israelense que queira realmente uma paz com os palestinos, ou vocês acham que não? Entendeu? Entendi. Então, a gente acredita porque o povo israelense, eles não têm compromisso, sabe? Pode falar, a gente vamos fazer uma reunião para acabar com essa guerra aí, para a gente viver um paz. Mas, na verdade, no fundo, eles não aceitam nenhum acordo para acabar com essa guerra aí. Desde o, vamos falar, 14 séculos atrás, que o povo israelense, o povo judeu, que eles não têm compromisso sério. Sempre eles furam tudo, ordem, tudo que é regra. Por isso é a única solução para o povo palestino que os israelenses voltem de onde eles vêm. É isso que, para acabar com tudo. Porque para ter um acordo com o povo israelense, não vai ter. Porque eles continuam a atacar o Palestina, continuam a ameaçar o povo palestino. Aliás, a bandeira deles, significa a bandeira deles aí, que a terra deles entra a Palestina até Egito. Para você ligar o que está acontecendo na Síria, no Iraque, esses dois países aí, porque esses dois risquinhos, o primeiro risco aí, no bandeira deles, o rio do Furat, é que ele está no Iraque. O segundo risquinho na base aí, é que o rio do Nilo, é que ele está no Egito. Para a gente saber o que eles estão planejando, o que eles estão pensando. Para ocupar toda aquela área aí, entre Palestina, Líbano, Jordânia, Síria, Iraque, até Egito. Esse é o objetivo deles. Né? Quer se expandir mais, né? Para expandir mais. Para pegar a maior
quantidade de terra que eles planejaram para pegar. O que está acontecendo? A gente está vendo o que está acontecendo no Iraque. Esse Estado Islâmico que ele foi criado por Israel, Estados Unidos, Britânia, para acabar com a Iraque, a Síria. Aí, vamos falar sobre um pouco, porque eu morei no Iraque. Quero falar um pouquinho de Saddam Hussein. O Saddam Hussein, ele é um grande líder, na minha opinião, porque o único líder que ele estava fazendo segurança para o povo árabe palestino. Segurança entre ele e Irã, porque Irã já sempre ameaça esses países. O Saddam Hussein ele sempre falou tem que deixar tudo nosso petróleo para nós mesmos. Ele fez muita coisa para o Iraque. Deixou a educação de graça. Ele construiu várias faculdades de graça. Você pode vai no posto de saúde, se trata de graça também. Aí, o militar iraque está quinto no mundo. O Iraque já está crescendo. Vamos falar a guerra entre o Iraque e o Irã, como que ela foi criada. Entra no ano 1970 até 80, o Iraque começou a crescer, dependendo de tudo a ajuda de fora. Era a mesma coisa. Aí, Estados Unidos, como que esses dois países estão crescendo, aí eles vão fazer ameaça para quem? Para Israel. Porque a gente fala, o Israel é o bebê dos Estados Unidos. Aí, em 1980, entrou Irã uma guerra de 8 anos. Morreram milhões de pessoas entre os dois países. O Irã, ele dá armas para os dois. Vai se matar aí. Aí o Iraque levantou de novo. Aí eles inventaram o Iraque ele tem uma bomba atômica, sei lá, que pode matar muita gente. O Iraque ele tem uma bomba, mas próprio Israel ele tem 200 bombas. Ninguém falou nada. Quando alguém critica Israel, eles podem ir lá no net, aí acaba com tudo aí. Isso, né? OTAN. Aí acaba tudo essa críticas aí sobre a povo israelense. Dois bombardeio Iraque, por esse motivo que ele tem uma bomba aí. Na verdade não tinha nada, nem bomba nem nada. Só para acabar com a textura do Iraque aí. O Iraque ele estava muito bem. Acabaram com tudo, o povo lá, destruíram o país, mataram Saddam Hussein. Aí, vamos comparar o Iraque antes de 2013 até agora. Basicamente, está destruído o país. Por isso que Israel ainda não quis nenhum país fica aí com militar forte, tem outro poder de aviões, armas, tanques de guerra. Aí os Estados Unidos invadiu o Iraque, acabou com tudo. O Iraque agora, já tem uns 50 anos que não vai voltar no mundo. Graças a Deus, dos americanos malditos.
Você morou no Iraque, você estava lá na época da guerra? Sim, eu estava lá e a gente participou um pouco de guerra no Iraque 2003, para só para defender nosso trabalho, né? Porque para defender a nossa cidade. Depois o pessoal lá falando, aí os americanos entraram com tudo, tanto de guerra, tudo isso aí. Aí os iraquianos lá falando, ninguém dá um tiro, ninguém faz nada, deixa eles entrar. Falei, como a gente deixa eles entrar? Eu mesmo era, não ia à minha terra, mas eu adoro o Iraque, adoro o povo iraquiano. A gente quis lutar, a gente quis continuar lutando contra os americanos. Mas falaram, não, deixa eles entrar, faz o que eles quiserem aí. Falaram, cara, eles vão destruir a nossa terra. Falaram, não, deixa eles aí. Outros 20 iraquianos começaram a jogar flor para os americanos, então palmada para eles aí. Aí eu fiquei de cara, falei, meu Deus do céu, esse povo não sabe o que vai acontecer. A gente estava desviando mais para frente. Aí, devagar, começou a aparecer várias coisas. Se você já ouviu os presos do Abu Ghraib, os americanos, o que eles faziam com eles lá, os prisioneiros, faziam um massacre aí do chão, pessoal pelado, isso aí, dá um choque para eles, tortura eles aí. Esse é o povo americano. Uhum. Eu vou colocar aqui uma pergunta. Do William Cursino de Souza. Ele pergunta para ele por que teve tanta imigração de sírios para outros países agora em 2015, se já existia terrorismo há muito tempo, por que só agora? Você acha que essa onda de migração que teve para a Europa é alguma coisa artificial ou não? Que realmente a guerra ficou ruim nesse momento? Sim, eu agradeço o William pela pergunta aí. Então, a Síria, igual ele estava dependendo de tudo isso vida de poderes americanos. Aí, sobre os imigrantes, vamos falar assim, em geral, ninguém sai no país dele para ser refugiado em outro país. Mesmo ele está sofrendo no país dele. Sofrendo como? O salário pouco, assim, essas coisas do dia a dia aí. Aí, por causa da guerra, não tem outro motivo. A gente está saindo de lá porque a guerra é muito ruim. Acaba com tudo. Por isso que tem muitos refugiados tão grandes. Sírios está saindo de lá por causa da guerra mesmo. Não tem outro motivo. Voltando ao assunto que você falou aí há algum tempo, só que me esqueci passou direto, sobre a questão do ISIS. Quando a gente fala aqui no meu canal e nas páginas, redes sociais, essa notícia chega aqui do ISIS, e quando a gente diz que o ISIS ele é uma criação dos Estados Unidos e que o ISIS recebe proteção aérea de Israel, recebe armas de Israel e dos aliados dos Estados Unidos na região, Turquia, muitas vezes a gente é chamado de teórico da conspiração, a gente está inventando mentira, porque as pessoas não conseguem acreditar que Israel possa estar financiando radicais do ISIS.
Então, os palestinos aí têm certeza que o ISIS é uma das armas de Israel, não é? Você acabou de dizer. Sim, é Fala uma um das pouco mais. armas deles. E Sim, qual a é uma das intenção? armas. Então, o ISIS aí, na verdade, foi planejado muito tempo atrás. Tem um saiba americano, que ele falou, a gente vai criar uma religião para ele. Aí começou devagar isso aí. O próprio líder deles aí, o al-Baghdadi, ele é um judeu, foi criado nos Estados Unidos, foi treinado lá. Aí, imagina, se você quer lutar, pode lutar na Palestina. Se você quer lutar aí na Síria, mata muita gente inocente, ao fica explodindo muita gente inocente em outros países aí. A gente ouviu uma notícia ontem na televisão também, no Mali, explodiu um hotel, tinha muitos imigrantes lá, estrangeiros, e muita gente lá assim. Mas, cara, você quer explodir aí? Pode explodir num país aí que está ocupando o povo palestino. Por que você vai explodir em outro lugar aí? A gente não aceita essas coisas que estão acontecendo, aconteceu na França, em outros países. Como que eu falei, os muçulmanos, eles não aceitam esse tipo de coisa aí. Eles não têm nada a ver com o Islã. Isso aí, o Dar, como eles falam no árabe. Mas porque, por exemplo, muitas pessoas que a gente vê que seguem o ISIS, você acha que eles são enganados pelos falsos pregadores do ISIS ou essas pessoas, tipo crianças, mulheres que estão lá, eles sabem que o ISIS é falso? Então, a maioria que entra aí nos vídeos aí e pode desistir da vida. Se a gente vai botar na história de cada um aí, a gente vai ver que ele não se deu bem na vida. Vamos falar sobre um brasileiro. Um brasileiro passou um tempo atrás aí, na televisão, no Fantástico aí, a mãe dele começou a chorar. Ah, meu filho entrou em filho aí. Mas a gente viu a história dele, ele ia para Londra, qual país? Bélgica. Ele foi para jogar lá, jogar bola. O cara não se deu bem. Aí tinha um grupo lá, disse filhos aí, falar, vem aqui conhecer a gente, vem. Aí um cara, claro, todas as portas já tá fechadas na cara dele, abriu uma luz aí. Dá um tudo para você, dinheiro, o que você quer. Mas a maioria que entra aí, ele está sendo enganado nesse povo aí que está desmanchando a imagem dos muçulmanos. Então, quem entra nesse livro aí, eu acho que desistiu da vida aí, está entrando aí para entrar um outro rumo para ele, para esquecer o que ele fez na vida dele. Se a gente vai reparar, a maioria que está no vídeo aí, que são europeus, de Romênia, Bélgica,
Andra, que não são árabes muçulmanos, porque o árabe, ele não aceita esse tipo de coisa aí. Nem muçulmano certo. Quem entra aí está sendo enganado aí. Aí eles fazem tipo que eles são ajuda aí, entram em várias cidades aí, dão comida para os pobres lá, dão ajuda. Mas, é claro, se alguém aí está correndo o risco de morrer, vem um cara que fala para ele, ó, vou dar uma ajuda para você, vou dar tudo o apoio para você, para continuar vivendo. O cara vai entrar, né? Sem saber o que ele está fazendo aí. Entendi. Eles são aliciados, né? Esse assim. Aliciados, tipo aqueles bandidos que aliciam para o tráfico, o ISIS alicia eles para esse grupo terrorista, né? Já que as pessoas tem muita pobreza, as pessoas não têm perspectiva de vida, então muito facilmente eles entram nessas aventuras aí do ISIS, né? Entendi. Exatamente. E você pode me dizer quais países do Oriente Médio, países árabes do Oriente Médio apoiam a Palestina atualmente? Na verdade, a maioria dos países, não, vamos falar do povo árabe. A maioria dos povos árabes que apoia a causa palestina. Mas, se a gente vai falar os líderes, eu acho que a gente vai achar um líder. É o único que ele estava falando por nome do Palestina. O Saddam Hussein. O próprio Saddam Hussein, ele mandou várias mísseis, atacou Israel, Saddam Hussein. Por isso que, na minha opinião, nunca vi nenhum líder árabe que está apoiando a causa dos palestinos. Nem o Irã? 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 Então, Irã, ele ajuda de partido do Hamas, mas também, por atrás, ele tem ligação com Israel. Uhum. O Marcel Nion, do Carmo, ele pediu para perguntar se de alguma maneira, algum dia, os dois povos de Israel e da Palestina poderiam se entender. Isso aí você já respondeu, né? Já falou que você acha que Israel não tem compromisso com o acordo, né? Não vai ter um acordo, porque ele acredita que esse terra, se Deus permitir para ele, ou a boa Palestina, ele criou a terra dele, para eles viverem juntos. As pessoas que a gente bota uns 200 anos atrás aí, mas agora, nesses dias aí, que esses turistas aí, é difícil de viver com eles, conformar com eles aí. Porque eles não têm compromisso sério. O Marcel pergunta qual a opinião do povo palestino com a ação da Rússia na Síria. O povo palestino? Qual a opinião do povo palestino sobre a ação da Rússia na Síria? Então, a gente não aceita, claro, porque está morrendo muita gente no tempo. Mesmo que eles estão falando que é uma luta contra o ISIS, esse terrorista aí, a gente não aceita, claro, porque está morrendo muita gente, criança, idosos, velhos aí. O povo palestino, claro, não apoia, mesmo que
Esse é o ataque dos russos na Síria. Porque aí tem o pessoal que tem um povo ali que fica do lado do ISIS, ali, não é do lado do ISIS, mas assim, na região onde o ISIS está, então o ataque aéreo com certeza vai matar inocentes. Né? Mas não, a maioria dos palestinos que não aceita esse ataque aí dos russos na Síria. E você falou sobre aquela fronteira do Egito, que é a única saída de Gaza para o mundo exterior, né? A fronteira de Raqqa. E essa fronteira ainda está fechada ou tem abre algumas vezes por dia? Eu li que essa fronteira ela fica com guardas egípcios nessa fronteira e os guardas recebem suborno, né? Recebem propina para deixar a pessoa passar. Então, os palestinos têm que gastar ainda mais se eles quiserem sair ou entrar de Gaza, é verdade? Gaza. Sim, sim. Ele abre pouco tempo aí, depois fecha. Tipo, a quantidade de pessoas aí para entrar, sair, claro, com tudo documento certinho aí, alguém vai. Por isso que ela é controlada por militar, quem está saindo, quem está entrando. Mas quando começa um ataque aí no parte de Gaza, ou fica aí, o israelense fica atacando os palestinos, aí fecha no ato. Então, aquele momento em que Gaza foi atacada, os egípcios fecharam Raqqa, não foi? Sim. Aí eles fecharam um tempo aí, porque, sei lá, para morrer mais gente aí, o líder egípcio aí não deixou cair os palestinos, sei lá, mas que ele recebeu muita pressão aí. Depois de um tempo aí ele abriu um pouco para quem está ferido lá em 2014, no Parque de Gaza, aí abriu um pouquinho. A Jordânia ajudou muito também, entrou muita gente para se tratar nos hospitais de Jordânia lá. Um rapaz perguntou na minha página, ele perguntou qual a sua opinião sobre a Jordânia. A Jordânia? Isso. A gente fala, a Jordânia, o 70% da população jordânia é palestina. E a gente vê volta em 1948, quem fugiu de lá, a maioria foi para a Jordânia. O povo lá dão tudo o apoio para a causa do Palestina, o povo palestino. A gente são parentes. Na verdade, eu tenho meus tios lá também, na Jordânia. A Jordânia, para os palestinos, é o segundo país. Há campo de refugiado lá na Jordânia também, né, palestinos. Então, quando a gente fugiu da guerra lá no Iraque, a gente ficou lá no campo de refugiados, de fronteira entre a Iraque e a Jordânia. Chama Campo de Arroez. Se alguém pode entrar em todo aí, pesquisa o Campo de Refugiados Arroez. Aí vai aparecer alguns reportagens, alguns fotos sobre o Campo de Refugiados. Aí a gente ficou lá no campo 5 anos,
Na verdade, a gente viveu, sim, só para respiração. Praticamente você está morto. Não sabe o que está acontecendo, não sabe o que vai acontecer. Um mês aí, entra no meio de junho, chega uma tempestade de areia. Essa tempestade de areia, ele dura 8 horas, 9 horas. Você não pode sair fora de uma tenda. Uma tenda básica, sabe? Aí o vento fica quase 100 km por hora aí. Fica tudo batendo aí. Eu não consigo sair fora de tenda aí. Quem tem um problema no pulmão aí, não consigo esperar aí, passa muito mal aí, tem que ficar com uma toalha molhada aí para colocar aí para conseguir recuperar bem. Um dos anos que me deu lá no deserto, que dizem que 50 anos atrás, justo que a gente estava lá, aí, e caiu mesmo. Quando chove, molha tudo, fica lá tudo lagado. O sol é muito forte, chega até uns 50 e pouco graus. Como a gente viveu, a gente recebe uma ajuda entre dois grupos, muçulmanos e cristãos. Os muçulmanos dão a verdura 2 vezes por semana, na segunda-feira e quinta-feira. É uma coisa básica, tomate, batata, cebola, berinjela, para manter o que é vivo. O grupo cristão que dá uma cesta básica uma vez por mês. Tem um arroz, feijão, óleo, sardinha. É como que para você viver aí, tem que 4, 5 pessoas ficam numa tenda aí, para ter uma quantidade tipo, para continuar uma semana, 2 semanas, para conseguir um mês inteiro aí para isso que você fazer. A água, 30 litros para a pessoa. 30 litros para a pessoa. Aí você tem que tomar banho, lavar roupa, fazer comida, com isso 30 litros. Aí como você morar um quarto, 5 pessoas, aí dá 150 litros, aí 150 litros. Aí dá para controlar um pouquinho. Aí, no começo do campo aí, tinha 1.500 pessoas. Que cozinham no Iraque. Aí como que demorou muito aí, tem gente que nisso aí, o que está acontecendo, o tempo, ou previsão, que estava muito ruim. Tem gente que preferiu aí voltar no Iraque, morrer na guerra, do que morrer no deserto aí. E muitos meus amigos que voltaram, morreram no Iraque, em 2003, 2004. Aí, devagar, começou a diminuir a quantidade de pessoas, tá? Aí sobrou só 500 pessoas. Tinha muitos africanos, iranianos, que estavam no campo. Os curdos, os palestinos abriu o campo, e foram os últimos que saíram no campo. Eu quero dizer, tipo, o nome de refugiado foi surgido por palestinos. Para você imaginar como os palestinos foram proibidos de sair em outro lugar. É melhor que eles morram no deserto do que sair em outro lugar. Todos os iranianos, todos os africanos, todos os curdos
entrando depois que a gente saiu para a Austrália, para a Suécia, para a Dinamarca, menos eu para assim. Aí a gente fez várias manifestações aí, a gente comparou tudo com medo de beber para fazer uma pressão de pessoas que olham para a gente está morrendo em deserto aí. Aí chegou várias penchadas americanas, canadenses, Nova Zelândia, recebeu várias pessoas. O que sobrou no campo aí, 127 pessoas, que veio comigo aqui no Brasil. Em 2006, 2005, 2006, aí, né? 2007, aí. Dividimos os 3 grupos aí para o ONU, que ele cuidou aí para a gente chegar aqui no Brasil. Aí cheguei aqui no Brasil, também a gente não conhece nada no Brasil, a gente, a única coisa que tem no Brasil é o futebol. O Brasil é o melhor jogador, tem o melhor time, é uma coisa aí que a gente se conhece. Aí, claro, a gente chegou aqui, conheceu a cultura brasileira, a boca brasileira, estudei no Rio Grande do Sul, aí fiquei lá um ano, aí eu sou cabeleireiro, corto cabelo. Eu trabalhei lá também 6 meses, também você não sabe como você conectar com pessoas, como você vai falar para eles como você quer cortar cabelo, uma coisa assim. Aí eu tenho um amigo que mora em São Paulo, aí falando para mim, tem um batador de frango no Paraná, se não quer, vem aí. Eu falei, vamos lá, um salário fixo, trabalho, certo, carteira assinada. Aí eu mudei para Paraná. Aí já estou aqui no Paraná. Aí. Eu quero falar uma coisa aí. Quero agradecer a Bobo Brasileiro, porque o Bobo Brasileiro, ele me acolheu bem, me recebeu bem. O povo brasileiro é um povo muito receptivo, muito querido. Por isso eu casei também com um brasileiro. Na verdade, o Brasil, para mim, é o segundo país. Eu adoro o Brasil, gosto muito do brasileiro aí. A maioria dos meus brasileiros aí, a gente visita, a gente passear junto aí. Então foi aqui que você conseguiu, depois de muito tempo, ter paz, então, né? Exato. Então, a primeira vez que eu cheguei aqui, você pode dormir sossegado, sem aquele barulho de bomba estourada, um misto caído ali. Cara, não tem explicação. A paz, a segurança que eu encontrei aqui no Brasil. Legal. Algumas perguntas aqui. O William pergunta se você acredita que os americanos estão financiando o terrorismo. Eu acredito. Porque o terrorismo, na verdade, não tem uma cara, não tem uma religião. Eu tenho certeza que o terrorismo foi criado por ele. Se a gente vai voltar na história dos Estados Unidos aí, como eles expulsaram os índios, o povo antigo, os americanos, para trazer outro povo novo aí. Eles criaram o terrorismo,
residencial terrorismo. Tem tudo que tem. Eu soube que teve na Síria um campo de refugiados palestino que foi invadido e tomado pelo ISIS, não teve? Sim. O que aconteceu? Então, a minha família, a própria minha família, meus pais, estavam naquele campo chamado Yarmouk. Yarmouk, aham. A maioria são lá, são palestinos. Aí, logo que começou essas revelações, esses vídeos aí, entraram a ocupar esse campo aí, expulsaram todas as famílias, a própria minha família também foi expulsa, foi expulsa no casa que estava morando lá. Aí tem que largar tudo aí para sair vivendo aí. Aí eles saíram para outro campo, controlado por ONU. Ainda eles estão lá. E você sabe? Tomamos conta deles, destruindo lá. Você sabe se teve notícia de massacres nesses campos que eles tomaram? Sim. Tive vários massacres lá, mataram muita gente. Aí, porque o governo, ele já sabe que tem um grupo de ISIS no Yarmouk. Aí eles foram atacar isso aí. Já praticamente já destruído o campo lá, do Yarmouk. E, na sua opinião, como poderia acabar com o ISIS? O que poderia ser feito? Na verdade, para acabar com o ISIS aí, não sei como dizer aí, mas sei lá, tem que ter uma ajuda dos povos árabes de volta de Síria, os vizinhos, sabe? Porque para a gente receber uma ajuda por fora, vamos falar sobre os Estados Unidos nunca vai deixar aquele região aí em paz. Quer dizer, tem que a Liga Árabe, infelizmente, nossa Liga Árabe é uma liga fantástica, vamos dizer. Mas, se os povos árabes, se unem tudo junto aí, para a gente acabar com esses líderes, eu acho que o único poder que a gente tem lá é o poder do povo. Se a gente falar sobre os líderes, não. Todos os líderes, a maioria, são aliados com os Estados Unidos. Então, a gente não pode contar com o apoio dos líderes, mas o povo lá, o povo pode fazer um milagre, vamos dizer, um milagre para acabar com isso. Como vou dizer, no caso, esses estados fantoches são principalmente as monarquias do Golfo, né? Aham. Arábia Saudita. Arábia Saudita, esse o Golfo Árabe aí, na verdade foi criado no África do ONU. Esse é o câncer do mundo árabe. Esse Golfo Árabe. Se você repara aí, toda a região aí está pegando fogo, menos a área do Arábia Saudita, Emirados Árabes, Qatar. Aliás, o Emirados Árabes, vai aí, está vendo? Cada vez estão construindo uma coisa aí, um absurdo. Aí tem
Eu não sei o que eu vou dizer, mas vamos falar, porque daqui a pouco eles vão receber o corrida de Fórmula 1. Esse aí, fala dos respeitos do povo, isso aí. Você está vendo seu irmão, o amigo, está morrendo na Síria, no Iraque. Você quer fazer uma corrida de Fórmula 1? Isso é um absurdo, cara. Eles querem ser ocidentais, não é isso? Esses dias atrás, depois do ataque do França, aí colocaram a bandeira da França em celebridades deles aí. Tem um hotel famoso lá, um hotel árabes lá, colocar a bandeira deles aí. Eu acho que no Egito, colocar no pirâmide aí. Não sei. Infelizmente, o que está acontecendo aí. E qual a sua opinião sobre o Hezbollah? Qual é o relacionamento que eles têm com os palestinos? Qual? Os americanos? Não, o Hezbollah, a milícia libanesa. O Hezbollah. Então, o Hezbollah tem uma declaração do líder deles aí, na sala, que uma entrevista de um americano falando sobre a Palestina, a povo palestino. Ele falou assim, que a gente não tem nada a ver com o povo palestino. O povo palestino tem que se virar com Israel. Aí depois ele falou, a gente faz uma segurança. 2002 até 2006, que não aconteceu nada, tipo, a gente não deixou alguém entrar, ficar aí atacando, fazendo uma ameaça para Israel. Mas eles falam que eles lutam por causa da terra, por terra de Palestina, mas não acredito que eles lutam por causa de nossa terra. Entendi. Então eles não vão ajudar a Palestina, né? Se tiver outra guerra. Eles estão ajudando, até que a ajudar faz tempo aí. Ou a guerra deles, 2006, foi, assim, uma planejada aí, para falar que a gente não atacou aí. Na verdade, ele acabou com o país. Essa guerra aí, ele não precisava. Entendi. O que você acha sobre o atentado? Está aqui o Leandro Bitt está perguntando. O que você acha sobre esse atentado na França, que pode ter sido algum tipo de vingança por terem bombardeado a Síria, alguma coisa assim? Não. Na verdade, esse ataque aí na França não foi por causa do ataque em Síria, mas esse estado aí, eles querem atacar a maioria do que está apoiando o líder do Bashar Assad. Mas como aí eles atacaram a Síria também, aí eles querem ameaçar mais ainda.
tentando chamar alguns amigos aqui para ver se eles fazem a pergunta também. Atualmente ainda está tendo revolta na Palestina, aquelas revoltas que estavam acontecendo recentemente, estão vindo? Estão acontecendo ainda? Ainda está acontecendo. Aliás, ontem um grupo de Al-Qassam se atacar Tel Aviv aí, matar muita gente. Mas isso vai continuar. E lá na Cisjordânia, eles não têm como resistir, não, né? Eles não têm, assim, um grupo armado como o Hamas lá na Cisjordânia, não, né? Não tem. Você está vendo que eles estão lutando aí por Bedra, por Arafat, essas coisas, né? O grupo armado, até o Hamas, ele tem uma coisa para um golpe aí, uma arma. Não tem aquele poder de tanque, aviões aí. O que ele faz, que eles têm lá no Hamas? Mas a Cisjordânia, ela já teve algum grupo armado ou não? Não. Ainda não, né? Não, por enquanto não. Mas só do povo aí. Está lutando, né? Tem um grupo. Eles estão lutando pela dignidade pela Palestina, pela terra. Eu li na TV, Spam TV, logo depois daquele massacre de 2014 que Israel fez contra a Palestina, que a Israel ficava falando que o Hamas tinha que entregar suas armas. Só que o jornalista falou o seguinte: a única coisa que faz com que Israel não ocupe toda Gaza é justamente o Hamas. Você acredita nisso mesmo? Você acha que se não tivesse o Hamas ali armado para poder resistir, você acha que Israel já teria tomado a faixa de Gaza toda? Não acho, não. Porque a faixa de Gaza, ela se unir pelo povo, não só por causa do Hamas. Porque você está vendo na rua, que está lutando aí, só um povo, não o militar do Hamas. Não acho que se eles vão pegar armas do Hamas aí, que eles vão acabar se lutando. Não. O povo fala assim, se ele quer parar de lutar, já tinha parado faz tempo. Nossa luta aí já 67 anos. O povo não desistiu. Você acha que, na sua opinião, Israel quer acabar com o povo palestino mesmo? Porque é essa impressão que passou pela minha cabeça quando eu vi aqueles ataques em 2014. Você acha que a intenção é essa? Ou eles querem simplesmente tomar território? Mas como você vai tomar o território se você não vai acabar com a raça desse povo aí? Você está vendo? Ele está pegando até criança. Criança, 7 anos, 8 anos, 12 anos. Saiu um vídeo aí, eles estão a causar um menino, 7 anos, fica aí, acusar ele que ele matou alguém, matou um cara.
Aí, até a nossa cultura, que eles estão roubando nossa cultura, está colocando um deles aí. A gente tem um museu dos coisas antigas, que há 1000 anos, 2000 anos. Os sionistas aí, os israelenses, foram criados em 1948, tipo, 70 anos atrás, uma história, tudo. O povo palestino tem uma história de 1200 anos. Não tem como acabar com uma história tão longa assim, de repente. Na verdade, eles querem acabar com o povo para tomar a terra inteira. Entendi. Eu estou distribuindo os links aqui, ver se mais alguém entra. Nós temos 4 espectadores aqui. Ele já falou sobre várias coisas. Vamos lá. O que mais poderia perguntar? Eu queria fazer uma pergunta importante. Em primeiro lugar, queria agradecer porque teve um ou dois vídeos que eu lembro que você, 2 vídeos que você me ajudou a legendar, e num deles tinha uma coisa bastante interessante e uma coisa meio inusitada, assim, pelo menos para nós que moramos no Brasil. Raramente se ouve falar disso, mas existe. Pelo aquele vídeo a gente viu que existe, que são terroristas judeus. Você viu que tinha terroristas, um vídeo que eu traduzi, que é terroristas judeus, que eles massacram palestinos lá junto com o exército. Você fala um pouco deles? Você entendeu? Então, esses terroristas aí, que um grupo aí bem armado, com a ajuda de militares israelenses, fica aí massacrando a povo palestino. Porque o judeu, ele é um covarde. Se você repara aí, o militar israelense, eles não querem pegar um palestino, não vai um cara tentar pegar. Entra 4, 5 pessoas aí para conseguir pegar o cara. Por isso, esses terroristas aí, que para conseguir pegar os palestinos, só com a ajuda do militar, aí, torturando várias pessoas. Tinha um massacre, um menino, coitado, ele estava jogando bola aí, pegaram ele, colocaram gasolina, aí queimar ele vivo. Uma das coisas absurdas que fazem aí. E eles queimaram, né? Queimaram várias pessoas. Uma família queimar ela, um bebê de 4 meses. E ele teve uma pena baixíssima, né? Só 6 meses de prisão, até menos, não me lembro. Tem um pouco aí na prisão. Entendi. E é uma coisa que é totalmente escondido aqui pela nossa imprensa. A gente nunca ouve falar que há terroristas judeus. Aqui o que mais se fala aqui, eles querem colocar na cabeça das pessoas que o terrorista é muçulmano, é islâmico, que não é verdade. Terrorismo não tem religião. Terrorismo não tem religião, não tem cara. Não tem cara. E pode ver os terroristas que teve na Suécia, tem os terroristas lá da Ucrânia, que é o setor direita lá, terroristas neonazistas lá da Ucrânia, ou seja, terrorismo não tem cara, né? Tem cara. Mas, vamos falar sobre muçulmanos aí.
muçulmanos, viu? A maioria dos líderes religiosos aí, os líderes religiosos aí, eles vão rejeitar isso, coisa, porque eles não aceitam. Porque a nossa religião não permite matar um, não sei. E você ainda tem parentes lá na Palestina? Então, eu tenho, no terceiro grau, um parente do meu pai, né? Eles estão lá na cidade do Jaffa, do Nábia. Um deles que é um treinador de futebol. E como é a situação que eles estão lá? Estão passando dificuldade ou não? Então, mas não se julgando, depois que a revelação, esse novo aí, que começou, ficou essa situação bem ruim. Porque antigamente ficava mais calma, sabe? Todo mundo trabalha, tudo etc. Aí. Agora já está mais complicado as coisas. Mas na faixa de Gaza, desde 2014 aí, não mudou nada. Pelo contrário, piorou. Ah, então você acha que o Benjamin Netanyahu ele é bem pior do que os outros que Bem, estavam. bem pior. Na verdade, são todos iguais. Fora de Netanyahu, e, e aquele outro cara que morreu, são, tipo, no mesmo lugar que eles saem. O objetivo deles é acabar com a Bob para cima. Estou tentando chamar mais algumas pessoas aqui para conversa. O problema é que a maioria está no celular, fica difícil. Né? E como é que os palestinos eles conseguem assim força para continuar lutando? Assim? O que eles fazem para conseguir? Brigar, né? Seja muçulmano, seja cristão, muito fé, muito inspiração para manter vivo aí. Estou procurando mais algumas pessoas aqui. Se tem mais algumas perguntas do pessoal. E falou para você falar mais aqui, o Luiz Carlos pediu para você falar mais sobre a nova convocação para intifada. Houve mesmo uma convocação oficial para uma intifada esse ano? Então, uma nova antivada aí, eu acho que com a ajuda de todos os povos palestinos aí, que vai acontecer, eu acho, né? Como que a gente está longe de Palestina, mas praticamente a gente está dentro de luta, dentro de intifada aí. A gente dá todo o apoio de ordem do povo aí, porque a ordem do povo, a luta do povo é a única que tem um voz alto para defender o povo palestino, a terra palestina. E
Bom, já passou de uma e já tem mais de 1h30 no Hangout. Eu tentar ler as últimas perguntas aqui. Aí eu vou pedir para você se despedir, a gente encerrar nosso Hangout. Porque quando o Hangout é muito longo, as pessoas não clicam depois, as pessoas vão ver depois, eles não gostam de ver Hangouts muito longos ou não veem até o final. Então, eu prefiro fazer um Hangout assim de 1h30 ou até 2 horas, para não ficar, para não afastar as pessoas depois, né? Então, vamos lá. Se tem mais algumas perguntas. Então, eu vou pedir aí para você fazer a sua declaração final aí, para você se despedir e você dizer por que que o povo do mundo, né, assim falando, o povo em geral deve apoiar a causa palestina. Então, eu agradeço você para me deixar falar sobre a Palestina, a minha terra. Então, eu acredito que o povo aí, no mundo inteiro, deve apoiar a causa palestina, porque quem sabe a história aí, ele deve estar apoiando. Quem conhece a história do Estado de Israel, a história do povo palestino, ele deve estar apoiando o povo palestino. Porque o povo palestino, ele é o único povo que declarado oficialmente de terra palestina. Eu acho que todas as comunidades aí têm que apoiar a causa palestina. Seja judeu, tem muitos judeus que estão apoiando a causa palestina. Não está aceitando o que está acontecendo aí no Palestina. Até muitos cristãos também. Eu quero dizer aí, eu agradeço todo mundo que está me ouvindo aí. Mesmo que o meu sotaque enfim, aí já dá para um pouco entender o que eu vim aí. Eu agradeço muito você, o Eduardo aí, por me deixar essa oportunidade aí para falar um pouquinho sobre a minha terra, Palestina. Eu agradeço todo o povo brasileiro, todo o povo receptivo, muito feliz. Obrigado por tudo aí. Eu que agradeço a sua participação aqui. E agora eu quero dizer para as pessoas de esquerda que acompanham o meu canal que você deve apoiar a causa palestina, porque é um povo que está lutando contra o colonialismo, contra o imperialismo israelense, e eles não têm quase nenhuma arma para lutar. Eles estão lutando lá há décadas pelo direito de ter a sua própria terra. Então, a pessoa de esquerda deve, sim, apoiar a causa palestina, porque é uma causa de um povo oprimido, é uma causa da humanidade. Obrigado, Ziad. Vou terminar aqui. Tá bom. Tchau, gente. Então, vocês curtam esse vídeo aí. Eu vou deixar alguns vídeos que a gente citou aqui do documento. Eu vou deixar aqui na descrição um documentário sobre aquele massacre, ataque de Israel contra Gaza em 2014. Eu vou deixar também o documentário, um vídeo que ele me ajudou a legendar sobre os terroristas judeus que atacam lá na Palestina. Tá bom? Então, se você está vendo esse Hangout agora, dá uma olhada aí também na descrição que eu vou colocar esses vídeos para você aí embaixo. Então, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais e apoie a causa palestina. Tchau. Até mais.
Boa tarde, gente. E estamos aqui ao vivo. São 17 horas e 7 minutos. Comprometido, eu estou entrevistando aqui um cidadão da Palestina que vai falar um pouco sobre a sua terra, sobre a sua causa. E eu vou fazer algumas perguntas para ele. Eu vou pedir para ele se apresentar, depois eu vou fazer umas perguntas atuais e depois eu vou deixar ele contar a história do país dele e da luta do povo palestino. Boa tarde, Ziad. Boa tarde, boa tarde. Obrigado por essa oportunidade que você deu para mim para falar um pouquinho sobre a nossa luta contra o Estado de Israel, o sionista. Na verdade, eu nasci, foi criado no Iraque, mas nacionalidade palestina. A gente sempre, meus pais, meus avós, sempre coloca a pátria, sempre ensina a gente a amar a nossa terra natal, a nossa terra foi ocupada por esses sunistas. Aí a gente sempre fala de nossa terra. Porque a gente tem que falar bem de nossa terra, porque foi ocupada há muito tempo aí por esses israelenses. Muito bem. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Uhum. Bom, gente... Então, eu quero falar um pouquinho de Palestina mesmo. Eu não morei na Palestina, mas, claro, a gente sempre estudar, aprender todas as coisas sobre nossa terra. A Palestina, o primeiro povo que morou na Palestina, os árabes canaãs, chama esse nome antigo, que esses árabes que eles moraram na terra palestina. Eles moraram lá cerca de 636, entra nesse ano aí, até 1917. 30 anos ficou cristão. Esse tempo aí, estava todo mundo vivendo bem. Aí depois, quando caiu o Império Otomano, nesse ano mesmo aí, os palestinos estavam ocupando quase 86% da população de Palestina. Aí, os judeus, só 5%. Os cristãos são 14% da população na Palestina. Aí, os muçulmanos, cristãos, judeus estavam vendo muito bem naquele tempo aí. Até depois que saiu, muitos imigrantes, muita militar. Aí começaram os grupos da Haganah, vários grupos israelenses começaram a fazer massacres entre as cidades palestinas. Tem vários massacres famosos, tipo de cidades de Deir Yassin, aí no anos 80 começou também Sabra Shatila aí, mas mesmo assim, desde aquele tempo aí, já quase 67 anos, a nossa luta contra os israelenses, o povo palestino não existiu. Mesmo que ele está lutando com a pedra, agora está lutando, inventando nova arma para ameaçar, terrorizar esse povo aí, israelense, a faca. Porque o povo palestino ele não tem capacidade, não tem financeira para comprar o tanque de guerra, as armas aí para lutar
mesmo assim, desde daqueles anos, no começo de criação do Estado de Israel, muitos ministros já morreram, o povo palestino continua na luta. Mesmo assim, esse também, o maldito Netanyahu, ele vai, daqui a pouco vai morrer, mas o povo palestino vai continuar na luta. Eu queria te fazer algumas perguntas sobre a atualidade. A primeira é que essas revoltas que ocorrem recentemente lá na Palestina está sendo chamada por alguns veículos de comunicação como a terceira intifada. Eu queria que você explicasse se é isso mesmo e o que é intifada, para o pessoal que não sabe. Então, a primeira intifada já começou em 1978. Foi a primeira intifada. Quando o povo ele não aguenta mais aí, sai o povo aí na rua para lutar contra o fazer uma rebelião contra Israel. A segunda intifada foi em 2001, quando os israelenses invadiu uma mesquita do Raqqa. Aí também entrou uma mesquita, o pessoal estava rezando lá, começou a tirar o pessoal sem motivo, sem nada. Morreram mais de 150 pessoas aí numa mesquita. Esse terceiro intifada aí também, porque tem gente que os próprios jornalistas árabes, na verdade, são financiados por Israel e para culpar os palestinos, porque está matando os inocentes, esses israelenses. Na verdade, gosta de vocês, mesmo que vocês matar muitos judeus, massacrar muitos judeus. Na verdade, o Hitler, que ele não vai ouvir um líder religioso para matar alguém, porque ele faz na cabeça que ele não precisa, ou muito menos um líder religioso, porque o líder religioso ele não vai falar, mata fulano, porque não se livra no Corão. Se você matou alguém, como se fosse você matou muita gente. Se você deixou alguém viver, como deixou toda a humanidade viva. Porque esse líder religioso nunca faria isso. Esse é uma desgraça dele aí. Aliás, o primeiro-ministro da Alemanha, Merkel, ele respondeu para ele, falou, ninguém está culpado por isso, o próprio Hitler ele fez na cabeça dele. Não é um líder religioso, ele fica fazendo bobeira aí. Na verdade, não tem nada a ver com um líder religioso muçulmano aí, que morreu na Alemanha. Aliás, quem morreu na Alemanha, eu já li um texto aí sobre um cara aí que falou sobre quem morreu naquele lá, helicóptero desse. Que falaram quase 70% que morreu lá, mas tem idade quase 60%. Tipo, os idosos, eles que morreram lá, não são jovens, sabe? Eles são idosos, tipo, 60 anos, 70 anos, 80 anos, não são jovens que morreram naquele helicóptero dele. Aí isso é uma bobeira dele. Aí ninguém prestou atenção de conversa dele, porque ele fala assim, bobagem. Ah, tá. E uma outra coisa que eu queria perguntar para você é sobre a situação de Gaza. Em 2014 houve aquele massacre, né, aquele bombardeio indiscriminado que Israel fez contra a faixa de Gaza, destruindo escolas, hospitais, acampamentos de refugiados.
igrejas, ou seja, destruindo alvos civis lá, matando muitas pessoas, inclusive crianças. Eu queria saber como está a situação lá, se é verdade que vocês estão proibidos de reconstruir as casas e se está tudo como se a guerra tivesse sido ontem, por exemplo. Na verdade, a situação lá na faixa de Gaza é muito ruim, muito ruim. Na verdade, não tem oportunidade de viver. Você já pensou o tamanho de Gaza aí? Quase, vamos falar, os anteriores otomanos, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, aí entrou os britânicos, os franceses, aquele acordo que o ministro de França satisfez para dar uma terra para o povo israelense. Na verdade, tinham 3 países para dar uma terra para eles. Era a Argentina, e, sei lá, o Uganda, o Quênia, um africano. Aí o Palestina. Por que eles escolheram o Palestina? Tem vários motivos para escolher a Palestina, porque a Palestina, fora de que eles dizem que era a terra que o Deus prometeu para eles, isso não é verdade. Mas a Palestina, um lugar muito estratégico. A Palestina, ela é ligada aos 3 continentes: Ásia, Europa, África. Ela é o coração do Oriente Médio. Fora que ela, a Terra Santa, a maioria dos profetas que passaram por lá, o próprio nosso profeta Maomé, que Deus fez paz com ele aí, ele subiu no céu, na Palestina. Aí o Estado de Israel, que foi criado, foi criado um cara chamado Theodor Herzl. Ele é o primeiro cara que deu ideia para ocupar a Palestina. Aí começou migrantes israelenses entrar na Palestina. Devagar aí, fazendo várias ameaças do povo palestino lá. E tem pouco gente que saiu na Palestina, claro. Eles terrorizar eles para sair na terra, para ocupar esses lugares deles. Por isso que a gente viu, entre 1931, já subiu a porcentagem dos israelenses na Palestina. Já ficou mais 17%. E naquele tempo já saiu um período imperial britânico. Aí, antes que ele saiu, ele começou a dividir a Palestina. Aí eles faziam uma união com a ONU para dividir a Palestina contra os judeus e os árabes. Mesmo assim, os judeus estavam muito pouco, ocupando a terra menos do que a população. Ainda continua 17% de terra, mas a maioria da população são palestinos árabes lá. Aí, como verdade, se a gente vai voltar para trás, esse povo israelense, eles vinham aí na terra de Palestina para ocupar, para desmanchar esse povo palestino. Eles querem acabar com a raça de palestinos, acabar com a cultura deles, acabar com a língua deles, a língua árabe, o povo palestino. É o único povo que fala a língua certa. Porque cada país, tem 22 países árabes que falam
a mesma língua, mas cada um tem um sotaque diferente. Mas o povo palestino, ele fala, a maioria, quase 80%, a língua dele é a língua árabe. Aí eles criticaram como os palestinos tá matando inocentes israelenses. Mas eles não são inocentes. Não. Eles vêm aí para ocupar nossa terra, para acabar com nossas raízes, acabar com nossa cultura. Não são inocentes. Não, eles estão ocupados. A gente tem que lutar por tudo os dias que a gente tem. Por isso, o Intifada, significa Intifada, é uma revelação do povo contra uma situação que ele não aceita que os israelenses, o que está acontecendo lá. Todo mundo sabe que o Israel, ele tem todo o poder. Por que eles não criticaram? Eles estão matando muita gente aqui na Palestina, lá na Síria, mesma coisa. Ninguém fala nada. Por isso, significa que a gente fala uma revelação de povo. Entendi. Outra coisa que eu queria perguntar é sobre a declaração polêmica do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ele fez uma declaração no Congresso sionista culpando os palestinos pelo Holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial. Você já deve ter ficado sabendo que ele chegou a dizer que o Hitler não ia matar eles, e o Hitler só matou porque um líder palestino disse para eles não expulsem os judeus, porque se os judeus forem expulsos, eles vão voltar para a Palestina, então é melhor queimá-los. Então, eu queria saber sua opinião sobre essa declaração e o que você responderia para o primeiro-ministro de Israel, se você pudesse responder a ele. Então, a última declaração recente dele, o ministro de Israel, Netanyahu, na verdade, a declaração dele ele veio porque muitos refugiados sírios, palestinos, estão saindo onde? A maioria está saindo para a Alemanha. Tudo ligado com tudo. A gente tem que falar isso aí. Aí ele quer chamar a atenção do povo alemão que a gente